Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa aula, né? Eu passei para vocês força magnética. Hoje nós vamos falar a respeito da indução magnética, tá? Esse tema aí tão importante, um tema de Enem, um tema que é bem utilizado, tá? Bom, antes eu vou contar um pouquinho de história aí para vocês. Eu já comentei com vocês numa outra aula que o Ørsted ele estava trabalhando, né, com pequenos circuitos e uma bússola foi desorientada por causa desse circuito elétrico que ele estava trabalhando. Então ele descobriu, gente, que corrente elétrica produzia um campo magnético. E isso, quando ele descobriu, nós estamos falando aí do ano de 1820, veio uma grande pergunta: será que nós conseguimos o contrário? Através de um campo magnético eu ter a produção de corrente elétrica? E a comunidade científica ficou trabalhando nessa pesquisa aí. Faraday, 11 anos depois, ele descobriu que sim, que era possível isso. Então, através de uma variação aí de um fluxo magnético, tá? A gente conseguia construir, criar aí, aliás, a corrente elétrica aí, tá bom? Bom, vamos entender um pouquinho aí o que é o fluxo magnético, enfim, tá? Então, ó, imagine essa região aqui é atravessada por esse campo magnético B. Essa região ela tem uma determinada área. Eu posso calcular a área dessa região. Esse campo magnético B, vocês estão vendo que ele está formando, né, um determinado ângulo com a normal, a superfície aqui. Eu vou estar chamando esse ângulo aí de ângulo alfa. Então eu poderia calcular o fluxo magnético com essa fórmula aqui, ó. Campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, tá? Lembrando, tá, gente, ó, o fluxo magnético nós medimos em Weber, tá ok? O Weber, se vocês olharem aqui, né, gente, ó, ele é a mesma coisa que Tesla metro quadrado, tá certo? Então, ó, nós podemos ter essa unidade aí. Da mesma maneira, pessoal, eu poderia falar também, ó, que um Tesla é a mesma coisa que um Weber por metro quadrado, tá certo? Então, ó, são duas unidades que a gente pode utilizar aí. Bom, essa região aqui, ó, está passando 5 linhas de campo magnético. Aqui também está passando 5 linhas de campo magnético. Então eu poderia falar que o fluxo magnético nessa espira 1 vai ser igual ao fluxo magnético na espira 2. Mas da mesma maneira que eu já comentei com vocês quando eu estava falando de campo elétrico, tá, gente? Aonde nós temos as linhas mais concentradas, nós temos um campo maior, tá? Então aqui, gente, como eu tenho as linhas mais próximas umas das outras, eu vou ter um campo magnético maior do que o campo magnético nessa espira, ó. Então, ó, campo magnético na espira 1 é menor do que o campo magnético na espira 2, tá ok? Pessoal, um exercício aqui para a gente ver como que funciona essa fórmula aí, ó. Então, ó, você tem aqui um fio condutor em forma de anel e com raio de 5 centímetros, está em uma região do espaço em que existe um campo magnético constante e uniforme de 1 Weber por metro quadrado. Como eu falei para vocês, tá, gente? Ó, o Weber por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Tesla. A direção de B forma com o plano do anel um ângulo de 30 graus. Ó. A direção do B forma com o anel um ângulo de 30 graus. Só que, como eu falei para vocês, tá, gente? O que interessa é o ângulo com a normal. Então, esse ângulo aqui que interessa para mim, ó. O ângulo alfa, 60 graus aí, tá? Então, calcule o fluxo, pessoal.
Então, o fluxo vai ser B vezes A vezes cosseno de alfa. Então, o B vale 1. O A, eu vou ter que calcular a área desse anel, né? Então, 5 centímetros quadrados. Então, vai ficar π raio ao quadrado. Certo? Não pode esquecer aqui do cosseno de 60 graus, tá? Ó, cosseno de 60 vale meio. Tá ok? Então, ó, fluxo 5 ao quadrado daria 25. 25 dividido por 2 vai dar 12,5 π vezes 10 menos 4. Pessoal, 12,5 vezes π vai dar aí aproximadamente 39, tá? Então ficaria aí, ó, fluxo de B igual a 39, valor aproximado, tá, gente? 39 vezes 10 a menos 4. E aí, dá para vocês colocarem em notação científica, né, gente? 3,9 vezes 10 a menos 3. E a unidade, pessoal? Unidade, sistema internacional, tá? Weber. Tá ok? Então, tranquilo, tá, gente? Desde que vocês tenham as informações, fica aí um exercício aí tranquilo aí da gente resolver, tá? Pessoal, variação do fluxo magnético e indução magnética, tá? Quando você tem uma variação aí de um fluxo magnético, tá? Você vai ter aí uma corrente elétrica que a gente chama corrente elétrica induzida e uma força eletromotriz induzida também, tá certo? Então, ó, quando você está variando esse campo magnético, vai ter a produção de uma corrente elétrica aqui nessa espira, tá? Se for um circuito fechado, você vai ter a circulação de uma corrente elétrica, tá? De que maneira que a gente poderia variar esse fluxo magnético aí? Aproximando o ímã. Tá, ó. Quando eu estou aproximando, gente, eu estou pegando uma concentração de campo magnético maior, tá? Então, quando eu estou aproximando, vai variar o fluxo magnético dentro da espira, tá? Então, vai ter aí a produção da corrente elétrica aqui, ó, certo? Quando eu afasto a espira, mesma coisa, tá, gente? Campo magnético diminui, cria uma corrente elétrica também, certo? Variação do fluxo causado pela variação da área. Ou seja, pessoal, ó, se eu tenho aqui, ó, vou pegar aquela espira que eu trabalhei com vocês na outra aula, né? Ó. Se eu tenho aqui uma espira, e essa espira, gente, ela está entrando no campo magnético, ó. Então, ou seja, no início tem poucas linhas de campo dentro dela. Se eu for empurrando aqui, gente, vai aumentando o campo magnético dentro dela. Então, ou seja, vai ser criado uma corrente elétrica aí também, porque o fluxo magnético está aumentando. E se diminuir o fluxo? Também, tá certo? O que interessa, tá, gente, é variar o campo magnético, tá ok? Variação do fluxo causado pela variação do ângulo. Gente, ó, vamos supor que eu tenho aqui a espira, vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Desculpe, pessoal, mas eu tô falando desse daqui, tá? Vamos dizer que eu tenho um campo magnético. Esse campo magnético, se a gente olhar ele de cima, ele fica assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Só que daí, aliás, de baixo, né? Porque aqui nós estamos com um pontinho, né? Então é um campo magnético aí de saída, tá certo? Então, ó, vamos dizer que a espira tá assim, gente. Então eu estou pegando praticamente toda a região de campo magnético. Se eu começar a girar a espira, ó,
percebam que o campo magnético dentro dela vai diminuindo. Até que chega um determinado momento, ó, que o campo magnético vai ser 0 dentro dela, tá? Aí você vai girando novamente, ó, campo magnético vai aumentando, tá certo? Isso daqui, tá, gente? Depois nós vamos ver, mas quando ele está diminuindo, ele cria corrente em um sentido. Quando ele está aumentando, ó, nesse caso, ele vai criar corrente em outro sentido. Mas daqui a pouco eu falo mais a respeito disso, tá? Então, ou seja, como o ângulo está variando, eu estou variando o campo magnético dentro da espira. Esse meu galvanômetro aqui, né, o meu instrumento de medição, vai indicar uma corrente elétrica aí dentro dele. Tá ok? Então, para nós termos aí a produção de uma corrente elétrica, tá, gente? Eu teria que ter aí a variação do campo magnético, tá? Pessoal, lei de Lenz. Essa lei aí é importante pra gente, tá? Pessoal, é o seguinte, quando o ímã está aproximando da espira, o que está acontecendo? O campo magnético está aumentando nesse sentido. A lei de Lenz ela vai falar para a gente o seguinte, ó, que sempre vai ser criada uma corrente dentro da espira de modo como dizer, a compensar esse aumento de campo magnético. Então, ou seja, se está aumentando, pessoal, ela vai criar um campo magnético sentido contrário, tá? Então, ou seja, ela vai ter que criar uma corrente elétrica, tá? Vamos dizer que aqui está a espira, tá, gente? Vou virar até a setinha ao contrário, porque está dando aí a coisa ao contrário. Então, se está aumentando nesse sentido o campo magnético, o que ele vai fazer? Vai criar uma corrente, ó, nesse sentido, olha a regra da mão direita, tá, gente? Ó, vai criar uma corrente elétrica nesse sentido para compensar esse aumento. Ela vai criar um campo magnético no sentido contrário, tá certo? Então ela vai criar um campo magnético nesse sentido para ter, ó, desculpa, ela vai criar uma corrente elétrica nesse sentido para ter um campo magnético no sentido contrário, tá certo? E aí você fala assim para mim, e se estiver afastando? Se estiver afastando, gente, é ao contrário, tá? Como vai diminuir o campo magnético nesse sentido, ela vai criar uma corrente que reforce esse campo magnético aí, tá? Por quê? Porque ele está diminuindo, então ela vai reforçar. Então ela iria criar um campo magnético no sentido contrário, tá? Então, ó, nós falamos aí que é sempre no sentido de se opor à variação do fluxo produzido, tá? Então ela sempre vai agindo no contrário da variação. Se a variação está aumentando, ela vai criar um campo magnético no sentido contrário. Se a variação está diminuindo, ela vai criar no mesmo sentido para aumentar, ou seja, ela sempre vai se opor aí a essa variação do campo magnético. Tá certo? Pessoal, aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma espira circular oscila como um pêndulo em um campo magnético uniforme, como mostra a figura. Qual é o sentido da corrente induzida na espira durante seu movimento de subida? Tá? Vamos dizer aqui, tá, gente, ó, que a gente tem a nossa espira e ela está, ó, balançando aqui entre esse campo, tá ok? Ó, dessa maneira. Gente, ó, vamos dizer que esse observador, o que ele vai estar vendo? Ele vai estar vendo isso daqui, ó, tá? Quer saber, gente, durante a subida? Então vamos dizer que você está aqui, ó, olhando para essa espira de frente. A espira ela vem e ela vai para lá, tá? Ela vem, vai para lá. Quando ela está subindo, pessoal, o que está acontecendo com o campo magnético dentro dela? Ó? Vai estar diminuindo, ó, certo? Aqui, ó, ela tem a entrada de
bastante campo magnético, certo? Tá pegando a área inteira da espira, só que conforme ela vai subindo, ó, vai diminuindo essa área. Diminuindo essa área, diminui o campo magnético. Então, ou seja, pessoal, se está diminuindo o campo magnético, ela vai criar um campo magnético para reforçar esse valor. Como é que ela reforça esse valor aí, ó? Tá? Regra da mão direita, sentido da corrente, ela vai reforçar esse campo magnético que está diminuindo, tá, gente? Como eu falei para vocês, ela se opõe à variação do fluxo. Se o fluxo está diminuindo, ela vai criar uma corrente que aumente. Se o fluxo está aumentando, ela vai criar uma corrente que diminua, tá certo? Sempre sentido oposto. Então, na subida, como o campo magnético está diminuindo nesse sentido, ela vai criar uma corrente elétrica que aumente esse campo magnético aí, tá? Então, a corrente elétrica vai ficar no sentido horário aí para quem está vendo, tá bom? Pessoal, lei de Faraday. Pessoal, o que acontece? Se eu tenho aqui um fio numa região aí de campo magnético, tá? Esse fio, pessoal, ele vai fazer com que crie os elétrons livres, eles vão ficar em repouso, tá, gente? Porque esse fio aí, vamos dizer, ele tá em repouso dentro dessa região aí de campo magnético, tá certo? Então, ó, nenhuma força magnética vai agir sobre ele. Agora, se de repente eu pegar esse fio e começar a movimentar aqui nesse campo magnético, pode ser criada aqui, ó, as forças elétricas e as forças magnéticas, tá? E vai chegar um determinado momento que essas duas forças elas vão assumir valores iguais, tá certo? Então, ó, vamos dizer, a gente criaria aí uma situação aí de equilíbrio quando essas forças aqui tivessem valores iguais, tá? Então eu posso falar que a força magnética ela vai ser igual à força elétrica, tá certo? Porque vai criar aqui uma região aí de um campo elétrico aí também, tá certo? Pessoal, como é que eu determino força magnética? B, Q e V, certo? E a força elétrica? Não é o campo vezes a carga? A carga, pessoal, vai acabar cancelando, certo? Gente, ó, se criar uma região de um campo elétrico uniforme, então a gente teria o quê? Que a força eletromotriz seria igual a esse campo vezes o L. Esse L, pessoal, seria o comprimento do fio. Tá certo? E aí, pessoal, se eu for substituir aqui no lugar do E, esse E aqui eu substituir esse daqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Então vai ficar B, V, e aí no lugar do E, eu vou colocar ó, força eletromotriz dividido por L. Tá? Só passar esse L aí multiplicando, ó. Então essa força eletromotriz vai ser o campo, o comprimento do fio, vezes a velocidade, tá? É uma fórmula até bem utilizadinha, tá, gente? Que a gente chama aí de EBLV, tá certo? Força eletromotriz, campo, comprimento do fio e a velocidade que esse fio está se locomovendo aqui. Tá certo? Pessoal, imagine se eu tivesse aqui um fio condutor, tá? E aqui eu tivesse uma barra aí de um fiozinho, ó. Gente, ó, aqui eu fechei o circuito, ó. Aqui eu não tenho corrente elétrica porque o circuito elétrico ele não está fechado, ó. Eu só tenho um pedaço de fio.
Então vai criar simplesmente, ó, uma força eletromotriz induzida. Agora, se eu tenho um circuito fechado, vai ter a produção de uma corrente elétrica aqui, ó. Tá? Eu já explico para vocês como é que nós vamos ver aí o sentido, tá? Mas então, se esse fio, ó, ele tem uma velocidade para cá, o que vai estar acontecendo, gente? Vai estar tendo uma variação do fluxo magnético dentro dessa região aqui, ó. Vai variar o fluxo magnético. Variando o fluxo magnético, eu vou ter uma corrente elétrica induzida, eu vou ter uma força eletromotriz induzida, certo? Que nós podemos determinar, tá? Então, ó, calculando aqui a variação do fluxo, gente. Então, a variação do fluxo, nós já vimos aí que é o campo magnético, né? No caso, como eu estou trabalhando a variação, então vai ser a variação da área. Tá certo? O que seria a variação da área, gente? Ó, se ele estava nessa posição, veio para cá, o que aconteceu? Tá? Essa área, ela variou o L, que é o comprimento do fio, vezes essa distância aqui, ó, que eu estou chamando de ΔS. Tá? Então, ó, voltando aqui na nossa fórmula, tá? Então, ó, variação da área vai ser o L vezes o ΔS. E quem que é o ΔS, pessoal? ΔS não é... Pensando lá na fórmula da velocidade mesmo, né? Não é velocidade vezes o tempo? Tá? Então, ó, substituindo tudo isso aqui, então a variação do A vai ser o L vezes o ΔS, só que o ΔS vai ser V vezes ΔT. Tá certo? Pessoal, como é que eu calculo a força eletromotriz? A força eletromotriz, gente, ela vai ser igual a menos a variação do fluxo, tá certo? Dividido pelo tempo. Essa daqui vai ser a minha força eletromotriz. A variação do fluxo eu já tenho aqui, ó. Tá? Então, ó, quem vai ser a força eletromotriz? Menos essa variação do fluxo. Cancela aqui, né, gente? Olha lá. Olha a fórmula aparecendo aí de novo, pessoal. Vocês podem perguntar para mim, né, o porquê do sinal negativo. Lembra da lei de Lenz que eu falei para vocês? Né, ó, que ela sempre atua no sentido contrário, né? Ó, é sempre uma oposição ao fluxo, né? Por isso que esse sinal é negativo. Mas na prática, tá, gente? Quando você vai resolver um exercício, normalmente você simplesmente calcula esse valor aí em módulo, tá bom? Pessoal, sentido da corrente elétrica. Por que o sentido ficou para cá? Lembra que eu falei para vocês, né? Campo magnético, conforme esse fiozinho ele vem para cá, deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar melhor. Conforme esse fiozinho vem para cá, o campo magnético está aumentando nesse sentido. Se está aumentando, ele vai compensar. Ele vai criar uma corrente no sentido que dê um campo magnético sentido contrário, ó, tá? Então a corrente, ó, pensando aqui no lado nesse lado direito aqui, ó. Corrente tem esse sentido dentro da espira para baixo, tá? Ó. Então, por isso que a corrente fica sentido horário, tá certo? Pessoal, indutância. O indutor ele é representado por esse símbolo, tá, gente? O indutor a gente tem aí um que a gente fala muito, que é o solenoide, tá? O indutor, pessoal, para o magnetismo, assim como o capacitor está para a eletricidade. Ou seja, pessoal, né? Esse indutor, ele vai ter a capacidade aí
de armazenar uma energia também, tá certo? Então, ó, acredita-se que dentro de um indutor você tem carga elétrica armazenada aí também, tá ok? Então, ó, a indutância ela pode ser definida como a constante de proporcionalidade entre o fluxo magnético e a intensidade da corrente elétrica I, tá? Esse N aqui, tá, gente, seria aí o número de espiras. Aqui nós temos aqui, tá, o fluxo magnético e o I, ó, a corrente elétrica que percorre esse indutor. Pessoal, a indutância, né, essa indutância L aqui, a unidade dela é o Henry, tá? Letra H maiúscula, tá certo? Um Henry, nós podemos colocar, tá, gente? Como é variação de fluxo, nós podemos colocar aí, ó. Lembra da fórmula lá da variação do fluxo? Que é o campo vezes a área, né? Ó. Então, por isso que fica Tm ao quadrado, tá? E o I, a unidade não é o ampere? Tá? Então eu posso falar, tá, gente, ó, que é o 1 Henry é a mesma coisa que 1 Tesla metro quadrado por ampere, tá? Pessoal, lembrando aí um pouquinho das fórmulas aí. Como eu estou falando de um solenoide, tá, gente? Eu passei uma fórmula para vocês que é para determinar o campo magnético no interior de um solenoide, tá? Que seria N vezes μ vezes I sobre L. Estão lembrados dela aí? Eu falei para vocês que o fluxo magnético ele é a mesma coisa que o campo magnético vezes a área. Tá certo? Então o que, que ficaria, tá, gente? Como o campo magnético vale isso, então ficaria assim, ó. N μ vezes I sobre L vezes a área. Tá certo? A indutância eu posso calcular dessa maneira, não posso? Então o que, que seria a indutância? N vezes o fluxo magnético dividido por I. Então, como o fluxo magnético vale tudo isso, ó, então vai ficar N sobre I vezes o fluxo magnético aqui, ó. N μ vezes I L vezes A. Tá? Olha o I aqui, gente, ó, cancelando, ó. Tá? Então eu posso determinar essa indutância com N ao quadrado. Lembrando que o N é o número de espiras, tá certo, gente? μ vezes A sobre L. Tá? Posso determinar aí a indutância a partir do número de espiras e o valor da área e o comprimento aí, ok? Desse solenoide aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Vamos acelerar. Pessoal, exercício 3. Um solenoide é enrolado com uma única camada de fio de cobre isolado, diâmetro 2,5 mm. Ele tem 4 centímetros de diâmetro e 1 metro de comprimento. Quantas espiras possui o solenoide? Tá? Pessoal, imagine que isso aqui é o solenoide, ó, só que ele fica tudo bem juntinho assim. Ó. Então, se ele tem 1 metro de comprimento, ó, e eu sei o diâmetro dele, é só eu pegar, ó, 1 metro e dividir pelo valor do diâmetro. É isso que nós vamos fazer, ó, tá? Então, a letra A, pessoal, ó, quer saber o número de espiras? Então, eu vou pegar aí 1 metro dividido pelo diâmetro do fio, tá? Diâmetro do fio, 2,5 milímetros. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3, tá? Então, isso daqui vai dar
400 espiras, tá certo? Letra B. Qual é a indutância por metro de comprimento na região central do solenoide? Pessoal, eu vou utilizar essa fórmula que eu acabei de mostrar ali para vocês, tá? Ó. Então, L é igual a N ao quadrado. O L, tá, gente? Como ele está falando aqui 1 metro, então pode deixar aí, né? Sem nada aí embaixo aí, tá bom? Então vai ficar, ó, N é igual a 400 ao quadrado, vezes 4π vezes 10 a menos 7. A área, pessoal, é a área do solenoide, tá, gente? Ó, uma coisa é a espessura do fio e a outra é a área do solenoide, ou seja, essa área aqui, ó, tá? Ok? A área interna dele. Então, ó, como ele tem 4 centímetros de diâmetro, então eu vou fazer, ó, π raio ao quadrado. Se vale 4 centímetros de diâmetro, então ele tem 2 centímetros de raio, ó. Então é só fazer 2 centímetros ao quadrado. Tá certo? Resolvendo essa conta aí, vai dar aí que o comprimento vai dar 2,56 vezes 10 a menos 4 Henry por metro. Tá ok? Esse daí seria o valor aí da indutância. Pessoal, autoindução, nós estamos falando aqui, tá, gente? Ó, eu tenho aí mais um exercício aqui para vocês. Vamos ver se dá tempo da gente fazer pelo menos esse daqui, tá? Como eu falei para vocês, quando você liga aqui um resistor e um indutor aqui, né, gente, ó, esse solenoide, eu posso calcular a energia com essa fórmula aqui, ó. Então eu tenho uma bobina de indutância igual a 10 Henry, resistência igual a 40 ohms, ela é ligada a uma bateria, tá certo? De 200 volts. E aí quer saber qual o valor de energia acumulada no campo magnético? Gente, ó, eu preciso achar a corrente. Então, ó, corrente seria essa tensão, né, a força eletromotriz dividido pela resistência. Então vai dar 200 dividido por 40. Então eu vou ter uma corrente de 5 amperes. Aí é só substituir nessa fórmula, tá, gente? Vocês vão chegar aí ao valor da energia, tá? Que vai dar 125 joules aí. Tá ok? Bom, turminha, devido ao nosso tempo aí, não vai dar para falar de transformadores com vocês, tá? Mas na próxima aula eu comento com vocês. Um abraço, turminha. Até a nossa próxima aula aí. Tchau, tchau.